bom dia. Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você Provérbios 10, versículo 19, diz assim: Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Agora eu quero ler aqui Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 6, diz assim: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo que tendes necessidade antes mesmo que lhe peçais. Vãs repetições são orações repetitivas e decoradas. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus, gente? Um coração puro, sincero. Eu quero ler aqui com você Salmo 24, a partir do versículo 3 diz assim: Quem pode subir ao monte do Senhor? Pergunta. Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Outra pergunta, aqui vem a resposta. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Olha o que diz aqui, né? Quem pode subir ao santo monte do Senhor? E quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas, aquele que tem um coração puro e aquele que não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Então, Deus trabalha com os puros e sinceros de coração. Se você ler todo o livro de Salmos aqui, você vai ver que eles são orações contínuas a Deus. Sempre. Cada um colocava a sua alma. Cada um que escreveu cada salmo, Moisés, Davi e outros que escreveram ali, eles declaravam a grandeza de Deus, eles colocavam as suas necessidades, alguns estavam sendo perseguidos, afligidos, oprimidos, escravizados, e eles colocavam isso diante do Senhor. Eles diziam, levantei, o que Davi disse? Levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro? Do Senhor, de mais ninguém. Então Davi, ele era sincero nas suas orações. Quando Agur falou lá em Provérbios 30, se não me fala a memória, o que ele disse? Senhor, não me dê a menos para que eu não murmure, e nem demais para que eu não me ensoberbeça e me esqueça do Senhor. Me dê a porção exata na medida certa, nem de mais e nem de menos. Porque ele foi um homem sincero. Ele conhecia o seu coração. E ele disse para Deus: não me dá nem de mais e nem de menos, Senhor, a porção certa. Porque se eu tiver de menos, eu vou murmurar. E se eu tiver de mais, eu posso me ensoberbecer. Isso é uma pessoa que se conhece. Essa é uma pessoa que se examina e reconhece as suas fraquezas e colocou diante de Deus. Para você ter um entendimento do que é oração. Não são vãs repetições, coisas repetitivas que você vai orar todo dia a mesma coisa, não. Jesus nos deixou uma oração modelo, que é, a oração do Pai Nosso. Por quê? O que diz naquela oração? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
Perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores ou os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê que Jesus ensinou a fazer esta oração? Para nos mostrar que é a soberania de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque aqui na terra o homem dá a liberação para que Deus possa agir aqui na vida dele, operar, porque Deus deu o que? O domínio de todas as coisas para o homem. O homem tem o livre-arbítrio. Se eu não disser, Senhor, faz algo aqui, Deus não vai fazer, mas ele sabe o que eu quero. A palavra diz que mesmo antes de eu orar, ele sabe o que eu preciso, o meu coração, o que eu necessito. Mas eu preciso orar. Eu preciso colocar diante do Senhor com sinceridade e reconhecer, Senhor, eu fiz tal negócio errado, eu não orei, eu não consultei ao Senhor, eu não pedi direção para o Espírito Santo, agora eu me arrependo, me dá uma orientação de como eu saio dessa situação. Mas nós precisamos, gente, ser sinceros com Deus e fazer como aquele homem, Senhor, o meu coração é desse jeito. Se o Senhor me der demais, eu vou me esquecer de ti. Um dia eu escutei um pregador falando, ele disse assim, aquilo me chamou muita atenção. Ele disse que muitas pessoas, Deus não dava isso aqui a mais. Por quê? Deus conhece o coração e sabe que se ele der isso aqui a mais, ela perde a salvação. Aí me chamou a atenção uma expressão que ele usou. Ele disse, tem crente que vai passar aqui, ó, debaixo do chicote. Vai passar ali, às vezes, apertado. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Se Deus der um pouquinho a mais para ele, ele perde a salvação, blasfema, murmura, reclama. Então ele tem que ter na medida certa, como Agur disse, Deus conhece o coração da pessoa. E se ele der um tantinho a mais, perdeu a salvação. Então por isso, gente, que às vezes as pessoas se perguntam assim, mas como que uns têm tanto, outros não têm nada? Tem gente que nem dizimista é e não sei o que, não sei o que, é. Só que às vezes aquela pessoa herdou uma herança, ela tem algo de prosperidade na vida dela e ela vai seguir. Mas também tem detalhes, que existem pessoas que não conhecem a palavra, não dizimam, mas eles são pessoas que eles ajudam, pessoas que eles estão crescendo, mas eles estão ajudando entidades, eles estão fazendo o bem, eles não estão retendo para a sua condenação, porque eles não têm o conhecimento da palavra, eles não sabem o que é dizimar. Eles ofertam, ajudam e abençoam outras pessoas, eles não retêm para eles mesmos, eles não ajuntam só para eles, mas eles estão crescendo e abençoando, crescendo e abençoando. E às vezes o cristão tem e cada vez ele quer mais, cada vez ele quer mais. Se o pastor pedir na igreja, irmão, traz um pacotinho de um alimento para a gente fazer uma cesta básica, não leva, não leva. Infelizmente tem gente que não leva. Por quê? O coração soberbo, eu não vou ajudar. Os irmãos que ajudem. E o que Jesus disse? Quando você vê um dos meus pequeninos passando necessidade, se você não fazer, você não está fazendo para mim. Agora, se você ajudar, você está fazendo para mim. Então, às vezes, tem pessoas que são provadas assim. Deus faz com que ela se desprenda de algo. Deus faz com que ela abençoe alguém. Mas para ver como é o apego. Olha o que Deus fez para Abraão. Deus não mandou Abraão ir lá e sacrificar o Isaac? Leva o teu filho, o teu único filho, vai lá. Ou seja, o único filho que seria o filho da promessa. Ele tinha o Ismael, mas era o filho da escrava, não era o filho da livre. Deus não ia gerar uma descendência de povos, de pessoas escravizadas. Não, porque a mãe do Ismael, ela era escrava. E Deus
fez a descendência de Abraão da livre, da Sara, dali foi, não de escravos, porque Deus, né, depois veio também a libertar o povo do Egito, que ficou lá 400 anos, porque pelo pecado de Abraão. Quando ele desceu para o Egito, ele mentiu para o faraó que os dois eram irmãos, se bem que eram, né, de parte de pai só, mas eles mentiram porque eles eram casados. E ela foi lá pro harém do faraó, né? Imagina quanto tempo essa mulher ficou lá. Então, ali pelo pecado deles, pela omissão deles, a descendência deles lá ficou no Egito 400 anos como escravos, até que Deus levantou Moisés, um libertador, e tirou o povo de lá. E pronto. Então, para você ver que toda a decisão e escolha errada, sem pedir direção para Deus, gera consequências que vão respingar nas pessoas que estão ao nosso redor. E se a gente for olhar aqui, quando Jesus fala de oração, entra no teu aposento, fecha a porta, fala com o Pai, coloca ali a tua alma de Senhor, vai glorificando. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, o Senhor é Deus, tu és justo. Pai, gratidão pela tua fidelidade, pela tua bondade, e vai falando com o Senhor. Depois você coloque para Deus, Pai, ore, depois intercedendo pelas pessoas, por quem está doente, pela tua família, pelos teus familiares, enfim, aquilo que o Espírito Santo te direcionar. E coloque para Deus o teu ministério, os teus sonhos, os teus projetos. Senhor, eu sei que o meu coração faz planos, mas quem dá a conclusão e a execução é o Senhor. Me dá a direção certa, Pai, no momento certo do que eu devo fazer, as pessoas que eu devo contatar, com quem eu devo falar, onde eu devo ir, o que eu devo fazer. É direção do alto, gente. É saber orar. A palavra diz: pedis e não recebeis porque pediu mal, para gastar nos seus próprios deleites. Então eu tenho que aprender a orar. Peça, Espírito Santo, me ajuda a orar, me ensina a orar. Seja sincero, coloca o teu coração diante, Senhor. Hoje eu não tô legal. Hoje eu tô ansioso, hoje eu tô me sentindo assim, eu tô assado. Tira isso do meu coração, Pai, essa inquietação. E vai orando, vai falando com Deus. Senhor, eu quero a tua paz no meu coração, eu não quero esse espírito de ansiedade, eu não quero pânico, eu não quero mais depressão. Você tem que falar, Deus sabe o que você quer, antes mesmo de você pronunciar, mas Ele quer que você fale, Ele quer que você coloque o que está no teu coração exposto para Ele. Isso é uma oração sincera, puro de coração, limpos de mãos. Aquela pessoa que está ali, com a alma dela exposta diante do Senhor, reconhece as suas fraquezas, coloca ali: Pai, eu sei que eu preciso melhorar nisso, me ajuda, Senhor, me aperfeiçoa nisso aqui. Pai, eu preciso mudar aqui, me ajuda. Deus vai te ajudar. Só que as coisas não vão acontecer assim, Você vai se deparar com situações para ter o domínio próprio, para ter a mansidão. Então nós precisamos saber o que nós vamos pedir. Porque não é assim: tu quer mansidão? Toma aí. Não. Nós vamos nos deparar, gente, com situações para a gente contar até 1000, ficar quieto, fazer não explodir. Deus vai nos colocar diante de situações para que a gente aprenda a ter esse controle, a ter o domínio próprio, a ter a mansidão. A gente vai ter que ser exercitado, trabalhado. As coisas não vêm assim, toma aí. Não, gente, não é um plim, plim, plim lá, um passezinho de mágica. Isso não existe. As coisas com Deus não funcionam assim. As coisas são no seu tempo, conforme nós buscamos, conforme nós abrimos o nosso coração e reconhecemos o que nós precisamos. E ser dependentes do Senhor. E dizer: Pai, me mostra na tua palavra. Sempre que eu ouço a palavra, eu me examino.
Eu oro e digo, Senhor, se eu tô desse jeito, me mostra. Eu não quero ser assim. Eu não quero, Senhor, ser aquela pessoa com coração doble. Eu não quero ser aquela pessoa inconstante. Eu não quero ser aquela pessoa que é jogada para um lado, para o outro, por doutrinas de homens. Não. Eu preciso me examinar. Eu preciso me analisar e dizer, Senhor, que não haja isso em mim. Se tiver, me mostra, Espírito Santo, eu preciso mudar. Por que você acha que Deus fez com que Jeremias descesse a uma olaria? Para olhar o oleiro brincar lá, o oleiro fazer vasinho? Não. Ele disse, desce naquela olaria e observa como o oleiro faz o seu vaso. É uma roda que vai girando. Ali ele coloca o barro, ele vai trabalhando, vai moldando, vai indo, vai... Daí ele viu que o vaso não ficou, ele desmancha e vai começando de novo. E Deus disse para ele, assim eu vou fazer com o povo de Israel. Então assim Deus faz com a gente. Quando a gente reconhece, eu sou barro, Senhor, me molda. Eu quero ser aquele barro maleável, Pai, que o Senhor pode ir mudando, vai lá, vai moldando de novo, vai tirando, Senhor, as imperfeições, vai indo e Deus vai trabalhando. Quando eu me analiso. Quando a palavra diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice, gente. Isso não é só para Santa Ceia. Aquele que come e bebe indignamente busca condenação para si mesmo. Porque antes da Santa Ceia, todos os pastores fazem uma oração, levam as pessoas a olhar para si, pedir perdão para o cônjuge, pedir perdão para alguém, liberar perdão, se consertar. Porque não é de qualquer jeito, não. A palavra diz que aquele que tem algo com o seu irmão deixa a oferta ali, vai lá primeiro se consertar com ele, depois volta e oferece para o Senhor, porque o Senhor não vai aceitar. Então é algo muito sério. Por isso que nós precisamos, gente, nos examinar. Como que eu estou, Senhor? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu vou me examinar. Eu tenho que olhar lá no meu espelhinho, Bíblia, nesse espelho, olhar aqui, me examinar, cada palavra que eu ouço, eu vou lá e digo, Senhor, eu não quero ser assim. Pai, me mostra se eu estou desse jeito, se eu estou começando a... Eu não quero. É a palavra, gente, que nos limpa. É a palavra que vai nos moldando. É a palavra que vai nos aperfeiçoando. Porque o Pai corrige aqueles que Ele ama e Deus nos corrige, cuida de nós através da palavra. Jesus disse, vós já sois limpos pela palavra, em vós enxertada. A palavra está aqui, enxertada no nosso coração. Então eu preciso dizer, Senhor, eu não quero ser assim. Pai, me mostra se tem alguma coisa que eu preciso mudar. Se tem algo que precisa ser acrescentado, se tem algo que precisa ser tirado, me mostra. E Deus vai te mostrar. Só que você precisa ter coragem para aceitar o que Ele vai te mostrar. Porque quando Ele te mostrar, não adianta você dizer, não, eu não sou assim. Não, Senhor, não, eu não, desse jeito não. Então, quando você pedir para Deus, seja sincero e diga, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre as minhas falhas, os meus erros, coisas que eu ainda tenho que confessar, coisas que estão lá nas trevas que eu tenho que trazer para a luz, que o Senhor traga a minha memória. Se eu tenho algum trauma de infância, se tem algo ali que me oprime, eu quero que o Senhor me mostre, porque eu não quero mais ser um oprimido, um cativo. Eu não quero mais ser desse jeito. Gente, nós precisamos nos posicionar na nossa vida e espiritualmente. Dizer, Senhor, eu não quero mais que o diabo tenha legalidade, procuração sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Se os meus antepassados fizeram algo,
que o Senhor me mostre, e desde agora eu já peço perdão pelo pecado deles. Eu quero a herança espiritual boa. Agora, a herança espiritual de maldição, não, Senhor. Eu peço perdão pelo pecado deles e que eles venham acertar as contas com o Senhor no dia do juízo, não eu e nem a minha descendência. Então, nós precisamos identificar certas coisas na nossa vida para que a gente não venha culpar a Deus. Porque muitas pessoas fazem isso. Porque Deus... Gente, eu estava escutando algo referente a Jó. E aquilo me chamou muita atenção. Porque até então eu não tinha prestado atenção. Sabe quando Satanás, né? Deus estava olhando a terra. E Satanás estava passeando por ela. Aí, o que Deus disse para Satanás? Viste? O meu servo Jó, Satanás. Ele é um homem íntegro, reto e se desvia do mal. Aí o que o diabo disse? Mas ele é assim porque tu dá tudo para ele. Toca lá em tal lugar, faz tal coisa para ver. E Deus disse, então vai. Porque Deus conhecia, E sabe o que Jó disse? Quando veio tudo aquilo sobre ele, ele não culpou a Deus, mas o que Jó disse? Nós recebemos o bem do Senhor e não receberíamos o mal? Ou seja, gente, ele não atribuiu nem para o diabo, ele não deu nem glória para o diabo. Você entendeu? Pelo que o diabo fez. Ele não glorificou o capeta só apareceu falando aquela única vez e depois foi extinto do livro de Jó. Porque Jó, ele não murmurou, mas ele disse, se nós recebemos o bem do Senhor, iremos também receber o mal. Ele não disse não, porque olha aí, porque Senhor, eu sempre fui um homem correto, olha aí, Não, Jó não fez isso. E Jó podia ter dito, não, Satanás, foi você. Ele não fez. Ele nem a glória para o capeta ele deu. Olha a integridade de Jó. Ele passou pelas piores coisas da vida, mas se manteve íntegro e reto e se desviando do mal o tempo todo, até chegar ali no no livro de Jó 42, ele disse o quê? Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos será frustrado. E Jó disse, antes eu te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos te veem. E Jó, gente, quando ele orou pelos 3 amigos, e ali Deus também mostrou para ele quem eram os amigos dele. Porque enquanto Jó estava daquela situação, só aqueles 3 foram visitar, nenhum parente, ninguém. Agora, quando era um homem próspero, eu garanto que ali vivia cheio. Mas e quando aconteceu toda aquela tragédia, cadê os amigos? 3 vieram. E ali eles começaram a debater e falar, até que Deus disse, eu só vou perdoar vocês, desculpar vocês depois que o Jó sacrificar por vocês e orar por vocês. E foi o que aconteceu. Aí Deus virou o cativeiro de Jó, porque mesmo daquela situação Jó orou e abençoou os outros. Olha a sinceridade do coração daquele homem, a fidelidade dele com Deus. Deus conhecia o coração dele, por isso que Deus permitiu que ele passasse por aquela prova, porque Deus sabia que ele não ia blasfemar dele e também não ia dar glória para o capeta. Não deu. Em nenhum momento ali o diabo sumiu do mapa, porque ele viu que Jó não murmurou e Jó também não atribuiu para ele o mal. Ele disse, se eu recebi o que era bom, como quem diz, não, se Deus tinha isso, se era isso que tinha que acontecer na minha vida, também. Ele aceitou. Ele não murmurou e não glorificou o capeta. Agora, quanta gente dá glória para o diabo? Misericórdia. Tem gente que glorifica o diabo direto. Quando murmura,
quando reclama, quando blasfema, ele está orando para Satanás. Você sabia que murmuração é oração para Satanás, gente? Então Deus trabalha com os puros, sinceros de coração, limpos de mão. Aquele que sabe, né, o que vai falar. Aquela pessoa, gente, que sabe. Olha o que diz aqui, eu vou ler para você. Que não se entrega a mentira e não age com falsidade. Com esses Deus trabalha. Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Esses verão a Deus, a palavra fala. Lá nas bem-aventuranças fala do limpo, do puro de coração, da pessoa humilde, da pessoa sincera. E aqui, gente, diz, ó, e não se entrega a mentira e nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Às vezes, muitas pessoas não recebem a bênção de Deus porque não se enquadram nisso aqui. Grava esse salmo, Salmo 24, versículo 4 e 5. Grava, para você ver. Que o Espírito Santo venha ministrar o teu coração e que ele venha falar muito mais com você. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, que elas aprendam a orar, a te exaltar, engrandecer e bendizer o teu santo nome. Que eles sejam pessoas como Jó, íntegras, retas e que se desviam do mal. Pessoas, Pai, que tenham mãos limpas, um coração puro, que não se entregam à mentira e nem à falsidade. Pessoas que são sinceras com o Senhor. Pessoas que têm aquele coração sincero que expõem os seus sentimentos e colocam diante do Senhor, aos pés da cruz, diante do teu altar. Com estas pessoas, o Senhor trabalha. E estas pessoas recebem a bênção do Senhor, Pai, porque são sinceras, porque não são falsas, porque são puras de coração, limpas de mão, pessoas obedientes, e que o Senhor possa trabalhar isso em cada um de nós, que o Senhor possa operar esse milagre nas nossas vidas, Pai. Eu entrego tudo nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo venha ministrar e operar milagres na vida de cada pessoa que ouve esta palavra, que elas aprendam a orar, que elas aprendam a ser gratas, que elas aprendam a te buscar e se examinar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente no nome de Jesus.